Jesus entra agora com a profecia de Daniel, aquela profecia tão complicada quanto a de João, no Apocalipse, né? Que tem os bichos, tem os monstros, tem não sei o quê. Então vamos ver o que Jesus fala. Satanás, por meio do seu filho, Anticristo, usará seus artifícios finais para prejudicar, arruinar, matar Cristo nos corações e matar os corações pertencentes a Cristo. Ele não quer ouvir mais falar. O Deus é ele, e a terra é dele, e os homens são dele, é tudo dele. Porém, o sábio compreenderá as incontáveis armadilhas de Satanás. Quem possui a verdadeira sabedoria é um iluminado, e por sua fidelidade à graça se tornará puro e provado como fogo, digno de ser acolhido para o céu. Então chegará o tempo em que a igreja não estará mais livre para celebrar o sacrifício perpétuo, e a abominação se instalará no santo lugar e nos lugares sagrados, como disseram os profetas. Daniel diz, prestem atenção, nós nunca ouvimos isso. Haverá 1290 dias. 1290 dias de opressão. O tamanho do túnel é de 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar até 1335 dias. A diferença deu 45 dias. Se o túnel tem 1290 dias, haverá bem-aventurado aquele que espera até mais 45 dias, que dá 1335. 45 dias. Isso significa que durante os 3 anos e 6 meses que antecedem o fim deste ciclo, um curto espaço de tempo será reservado aos fiéis para que se reúnam para ouvirem as últimas palavras. No outro vídeo eu já falava, né, das últimas palavras. Não haverá mais nenhuma palavra até o final do mundo. Então será nesse trecho de 45 dias. Que Deus nos concede para que os fiéis se reúnam para ouvirem a última palavra. Enquanto isso, Miguel, com seus anjos, esmagará Satanás e seus demônios.
Que coisa linda! Enquanto a gente estiver ouvindo as últimas palavras de sabedoria, eu acho que para desviar a atenção das coisas horríveis que vão acontecer quando Miguel vier com seus anjos e esmagar Satanás e seus demônios. 45 dias. Bem-aventurados aqueles que esperarem até 1335 dias. Olha que interessante. Bem-aventurado aquele que espera até 1335 dias. Isso quer dizer, bem-aventurado quem perseverar até o fim. Este será salvo. Que interessante. Todo mundo fala, né? 3 anos e meio, faz as contas e dá 1290 dias. Jesus pede para que os bem-aventurados aguardem ainda 45 dias para chegar a 1335 dias. Que coisa espetaculosa! Meu Deus, os mistérios de Deus são inatingíveis. Agora, para que toda essa avalanche de satanismo e de perversidade e de domínio opressor sobre a humanidade, a perseguição que teremos contra a igreja, contra os fiéis, quer dizer, não pode ser assim, vai cair um meteoro, vai matar todos eles. Não. É um plano divino que demanda algum tempo, eu acredito. E vai ser assim como aquele jogo de cartas, que um vai caindo e o outro vai caindo. Numa mensagem, Jesus diz que Satanás, além de mentiroso, é traidor. Então, os filhos dele são traidores também. Um vai trair o outro. Pensam que estão trabalhando juntos na cúpula, mas por orgulho e por querer ser mais, um vai acabar atropelando o outro. As cobras, como é que é? Uma cobra vai comer a outra. É luta de cão feroz, de selvagens. Perderam tudo que tinham de atributos vindos de Deus. Só tem tudo que o demônio tem. Então, vai ser luta, guerra de pitbull. Traição em cima de traição e Deus Pai falou, né, que esses brutos são os Judas. Não são mais gente, são brutos.
endemoniados. E não vem me dizer que vem lá no ET do céu, do não sei o quê. Não, eles estão aqui, à nossa frente. E parecem ter, assim, muita dignidade. Diz que o anticristo vai ser uma figura, assim, carismática. Jesus deu uma pista, eu estou seguindo nessa pista, que vem lá do reinado, né? Fatos interessantes estão acontecendo. Pode não ser nada, mas enfim. Semana passada, a rainha deu o título de rainha consorte ao filho e à mulher dele, ao filho que foi casado com a Lady Di. Esse filho tem a minha idade. Ele é, assim, na maçonaria, um dos grandes. E ela concedeu esse título a casada com ele, aquela loira lá. E eu digo, mas por que está fazendo isso? Por quê? Alguma coisa esquisita. Esquisita. E eu pensei na profecia que Jesus disse do neto, né? Eu disse, não seria o neto que vai assumir, enfim. Uma semana depois, esse filho aparece com positivo, a picada lá, o vírus. E eu digo, tá estranho. Tá estranho. No dia seguinte aparece ela, também infectada. Eu disse, será que é tudo ensaiado? Tudo ensaiado? De repente desaparecem com ele e... 2 dias depois, ontem, ela apareceu num vídeo, eu não sei se ela ou o clone dela, né? Diz que esses grandes têm pessoas idênticas que vão nos lugares que a outra não quer ir. Eu não sei nem se ela está bem de saúde, não sei de nada, mas apareceu a figura da rainha e recebendo 2 pessoas de fora, não sei quem, e ela disse, olha, desculpe, mas eu não estou podendo mais andar. E ficou parada e se queixou que não conseguia andar. Já deu um sinal de queda. Dizem que esse clone faz o papel dela, mas que na verdade ela já deve ter embarcado.
mas que ainda não era a hora de dizer que ia mudar o trono. Tudo está muito. Eu sigo esse histórico porque é muito interessante. Depois que a gente aprende que da mídia você não pode confiar, ou sempre tem uma jogada por trás, eu estou associando as ideias. Porque primeiro ela limpou a barra, disse que estava tudo bem com a amante do filho e que seria rainha consorte. E 2 dias depois ele aparece com. E ele ficou muito honrado, ela ficou muito honrada, só que 2 dias depois ele aparece com Covid. E aula também. No dia seguinte apareceu. Então, e a imprensa fala que esse filho esteve com ela 2 dias antes. No mínimo estão acertando os ponteiros para definitivamente sepultar a matriarca e no desenrolar da história. Gente, eu estou falando assim coisas que eu focalizo e sem alguma. Por que eu vi isso? Por que eu ouvi isso? Por que Deus parece que está me mostrando? Presta atenção, presta atenção. Então, estou passando para vocês. Interessante, né? Tá próximo de vir tudo à tona, certo? Então, um beijo a todos, fiquem em paz e é isso aí. Vamos em frente. Tchau.